Nós estamos na Avenida dos Expedicionários, número 80, no centro da cidade de Campinas. Eu sou o pastor Márcio Fatioli, pastor aqui da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós vamos entrar agora na mensagem sagrada no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 1. Estamos numa sequência de mensagens do livro de Gênesis e estamos finalizando a história de Abraão. Abraão, um dos personagens bíblicos mais importantes e um daqueles que mais tem lição a nos dar, pessoal. Conhecido como pai da fé, patriarca do povo judeu, mas que teve uma vida exemplar para todos nós. Um homem que realmente nos inspira e pode ser usado como grande exemplo. Nós sabemos de toda a história. Ele sai da sua terra, da sua parentela, segue para um lugar que ele não conhecia, demora para nascer o filho da promessa, enfim, esse filho nasce, Deus lhe dá vitória, a Sara acaba partindo, já era uma senhora, e Abraão permanece. Só que agora ele já era um senhor, já muito velhinho, com mais de 130 e poucos anos, quase 140 anos. E olha o que a Bíblia fala do seu estado, como ele se encontrava nesse momento. Vamos lá, Gênesis 24, 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade. Poxa, tudo que viveu, não é? Viveu muita coisa, experimentou de muita coisa. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Essa é a parte que mais nos importa. Esse homem teve uma vida na presença de Deus, esse homem construiu uma história na presença de Deus, e qual foi o resumo desta história? O Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Levante a mão direita e diga: esta bênção que eu quero. Quando nós lemos abençoado em tudo, a palavra tudo abrange todas as possibilidades, todos os vieses, todas as formas de bênção. Abraão foi abençoado na sua saúde, Abraão foi abençoado nas suas finanças, Abraão foi abençoado na sua vida espiritual, Abraão foi abençoado na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida psicológica, seja qual for a área da sua vida. Nós não podemos nos contentar com menos, pessoal. Ai, Deus já abençoou minha casa, mas ainda falta isso, ainda falta aquilo. Tudo bem, mas você não pode desistir. A bênção de Deus, ela tem que ser completa, porque toda a obra de Deus é completa. A obra de Deus, ela é perfeita. Quando Ele inicia um trabalho, Ele vai até o final. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele inicia, Ele conclui. Só que aqui nós temos que prestar atenção no que diz o texto. Ele já era velho e avançado em idade, e o Senhor havia lhe abençoado em tudo. Então, para que essa bênção pudesse ser completa, começo, meio e fim, ele precisou de um lapso temporal, ele precisou de um tempo. Ou melhor, ele precisou viver a vida que Deus tinha para ele. Acordar todos os dias de manhã, triste ou alegre, permanecendo como servo de Deus, dedicando ao Senhor o seu tempo, palavras positivas, acreditando naquilo que Deus falava ao seu coração. Resumindo, ele viveu como nós vivemos. Você que é um servo do Senhor, você que congrega, que lê a palavra, que busca Deus em oração, e se você não abandonar esse caminho, o final da sua história será exatamente como a história de Abraão. Você vai ter vivido todas as bênçãos de Deus, você vai ter vivido todas as promessas do Senhor para a sua vida. Pastor, mas nós vemos em alguns casos que as pessoas não desfrutam de tudo. Tem tanta promessa, tem tanta palavra, tem tanta bênção que Deus pode dar a alguém. Por que muitas vezes a pessoa não desfruta? Por dois motivos. Primeiro, o tempo que precisa passar para que as coisas venham a acontecer, para que as coisas venham se desenrolar. Quer dizer, ele levou 100 e tantos anos e ele viveu tudo que Deus tinha. E a segunda coisa é trazer essas bênçãos do mundo espiritual para o mundo físico. Vamos falar primeiro do tempo e do modo com que se vive? Vamos lá, livro de Provérbios 4:18. Muitas pessoas encaram o tempo
como inimigo. Mas, na verdade, o tempo é o nosso grande aliado. Eu percebo, nessa minha rotina, como pregador, como servo de Deus, como ministro do Evangelho, geralmente nós passamos 4, 5, 6 anos, eu completo 6 anos agora em janeiro, em Campinas, e eu percebo que nesse lapso de 6 anos, muita coisa mudou na minha vida. Verdade. Conheci novos amigos, fiz amigos para sempre. Minha filha passou a namorar, essa foi a parte que eu não gostei muito. Verdade. Concluí o meu curso, a Lívia está concluindo o dela. Tivemos grandes livramentos, enfrentamos pandemia e sobrevivemos. Quer dizer, foi um período que a gente passou e precisou passar, para que nós pudéssemos experimentar o que nós experimentamos. Passei outros 5 anos e 8 meses em outro lugar. Também fiz amigos para a vida toda. Vivi muitas experiências, vi muita gente curada, muita gente liberta. Mas eu fico pensando no lapso de 20 anos, como as coisas mudaram, né? Quem eu era há 20 anos atrás e quem eu sou hoje. Observe se você que andou no caminho de Deus nesses últimos anos, ou por toda a sua vida, se o tempo não te beneficiou. Tornou você uma pessoa mais experiente, tornou você uma pessoa mais séria, não no sentido do formato, mas do conteúdo, eu sempre falo isso, porque as pessoas confundem gente séria com gente mal-humorada. E seriedade é uma coisa, mau humor é outra. Você pode ser uma pessoa tremendamente feliz e bem-humorada e ser uma pessoa estritamente séria, honesta, dedicada, comprometida. Amém, gente? Quem seguiu esse caminho percebeu que as coisas foram se encaixando no seu devido lugar. E você passou então a viver uma vida cada dia melhor, uma vida cada dia mais organizada, uma vida cada dia mais abençoada. Por que as coisas acontecem assim? Olha Provérbios 4,18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O Senhor usa do nascer do sol, chamado aurora, um fenômeno qual denominamos aurora, para ilustrar como as coisas acontecem na vida do justo. Note que a palavra principal aqui é justo. Não é na vida de qualquer pessoa, não, pelo contrário. O injusto, o mundano, o pecador, o mentiroso, o desonesto, o zombador, o desviado do caminho de Deus, o tempo é inimigo dele. Porque conforme a vida vai desenrolando, ele vai vivendo uma vida cada dia pior. Essa é a verdade. A pessoa que está sem Deus, a pessoa que está sem a graça, o tempo para ela é veneno, porque a vida dela, cada dia que passa, ela tem menos bens, menos alegria, menos felicidade, menos satisfação, menos tudo. O servo de Deus é o contrário. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Começa escuro e como é que termina? Termina claro. Termina iluminado, com um sol maravilhoso brilhando. Observe se você não viveu por muitas e muitas vezes situações parecidas como essa. Eu lembro quando o meu sogro contraiu a Covid, todos lá em casa tomaram os medicamentos. Primeiros sintomas, tomamos os medicamentos, ficamos daquele jeito, parecendo maracujá de gaveta. Eu sentei no sofá, pensei, Jesus, será que o senhor me leva agora ou não? Perdi o apetite. Aí a coisa estava séria mesmo, aí estava grave. Mas passamos. O meu sogro, eu não vou tomar remédio. Eu não vou. Então tudo bem. E ele ainda disse, eu tenho fé. Falei para ele, então o incrédulo sou eu, né? Tudo bem. Resumindo, teve a doença, 3 dias depois já estava com falta de ar. Amigo me ajudou ali, o irmão Anderson, no nosso socorro. E quando eu olhei ele na cama, falei, não, tem que levar para o hospital, não tem o que fazer. Levamos para o hospital, falei com a médica falou para mim, olha, a situação dele é grave, é séria, não tem muito o que fazer. Falei, doutor, e qual é o medicamento que vocês estão usando? Olha, esse. Falei, tá, mas para combater o vírus, o que a senhora está usando? Não, o vírus não tem remédio. Não tem remédio. Tudo bem.
Fiquei na porta daquele hospital, meu irmão. Entrei em oração. Falei, Jesus, ele é útil para a tua obra, ele me ajuda bastante. Ele é teu servo, ele é jovem ainda. Eu preguei sobre isso, eu lutei contra isso, eu não baixei a cabeça, eu não abaixei a guarda. Não deixamos um único dia de fazer culto e reunião, nós permanecemos diante do Senhor. Quando foi no outro dia, me ligaram, disseram, olha, ele teve uma melhora de uns 30%. Resumindo, 5 dias depois, estava saindo pela porta do hospital, curado, livre, sem nenhuma sequela, sem nenhum mal. Louvado seja Deus. Essa é a escuridão que a gente vive, mas que se transforma em manhã, porque vai clareando dia após dia. É difícil viver? É difícil, porque às vezes o dia ainda não está completo. Melhorou 30%, mas a gente não sabe, depende dele. O que a gente pode está sendo feito. Quantas vezes é uma empresa, olha, está empatando, o que eu estou ganhando, eu estou gastando, eu estou pagando. Muitas vezes é uma prova que você vai fazer, você diz, eu não sei o que vai ser. Amigo, fique firme, porque se você estiver firmado, o dia vai clarear. Ninguém pode impedir o sol de nascer. Ninguém pode impedir. Eu percebi na sexta-feira que eu amanheci no monte, recebemos o missionário na quinta, e na sexta eu amanheci no monte, acordei 4 da manhã, fui para lá. Que maravilhoso. Começou a ficar um azul, um pouquinho mais, aquele azul carbono escuro, depois um azul claro, depois já estava iluminado, mas o sol ainda não havia nascido. E de repente aparece aquele astro enorme, pegando fogo amarelo, lindo, lindo no horizonte, e quando eu entrei no meu carro, o dia já estava perfeitamente instalado. A nossa vida é assim. Você vai andando, você vai vivendo, você vai sofrendo, às vezes vai até chorando. Mas lá na frente a sua vitória se manifesta, a bênção chega, o milagre acontece, o livramento vem, a prosperidade é derramada. Quem recebe esta bênção, diga eu recebo. Vamos aplaudir Jesus, ele é digno. A vereda do justo é como a luz da aurora. O dia nunca nasce de uma vez e o milagre nunca acontece de uma forma, vamos dizer assim, inesperada. Não, ele vai se concretizando. Aquelas pessoas que foram curadas com o missionário, passaram a maioria ali com um andador, 10, 20 anos andando assim no andador. Mesmo que as pernas foram curadas, elas vão levar um tempo para aprender a andar reta, porque passaram anos encurvada. Agora, permanecendo na presença de Deus, tomando posse da vitória, elas terão 100% de vitória sobre aquele mal que havia sobre a vida delas. Às vezes a pessoa dá 3, 4 passinhos aqui, e alguém diz, mas é só isso. Para quem não dava um passo, meu irmão, já é a luz da aurora nascendo, já é o sol brilhando sobre a vida delas, é o teu filho que não aceitava você vir à igreja, hoje ele está pedindo oração para você. A luz está começando a brilhar na sua vida. O milagre está começando a acontecer. Porque se você notar Abraão, quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele só tinha promessa, ele não tinha nenhuma bênção concretizada. Mas quando ele chega na terra de Canaã, a Bíblia diz que Deus havia abençoado em tudo. Aonde foi que Deus o abençoou? Em Ur ou em Canaã? Em Ur ou em Canaã? Nem Ur nem Canaã, foi no meio do caminho. Foi no meio do caminho que a Sara engravidou, foi no meio do caminho que o Isaac nasceu, foi no meio do caminho que ele venceu o rei, juntamente com o rei de Sodoma, os inimigos, para libertar o seu sobrinho Ló. Foi no meio do caminho que ele entregou dízimos a Melquisedeque, e foi no meio do caminho que ele enriqueceu. É no caminho que Deus vai te abençoando, é na caminhada da vida, é nas experiências que você está tendo, é nas orações que você está fazendo. A vereda do justo é como a luz da aurora. Mas pastor, por que tem gente que não chega no objetivo? Por que tem gente que não consegue trilhar o caminho? E eu vou te mostrar João 14,6, por esse simples detalhe. Olha porque tem pessoas que não conseguem ver o dia raiar, não conseguem ver o sol nascer, porque João 14,6 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Que caminho é esse que eu tenho que trilhar, pastor? Esse caminho que se manifestou, chamado Jesus, a palavra de Deus. Não é só caminhar, é caminhar pelo caminho certo. Porque às vezes a pessoa está vivendo, e a vida é essa caminhada que a gente faz. Nós partimos de um ponto e desejamos chegar a determinado ponto. A minha caminhada começou em 8 de maio de 1980. Eu falava que eu havia nascido em 80 e eu achava que eu estava bem pra caramba, porque a maioria havia nascido em 70, 60, 50, 40. Hoje eu vejo a meninada, eu nasci em 2000, 2012, 2005, eu digo, nossa Deus, 80 está ficando para trás, hein? E glória a Deus por isso, porque só não fica velho quem morre. Eu vou chegar lá, e você? O que eu quero te dizer? A nossa caminhada primeira começa quando a gente nasce. E ela se aperfeiçoa quando nós recebemos de Deus a salvação. Aí a caminhada com Deus começa. E é nessa fase que os milagres começam a acontecer. E por que muitos não veem os milagres acontecerem? Porque não trilham o caminho que é Jesus. Vão por outros caminhos. E outros caminhos são perigosos. Eu fui pastor no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Pau dos Ferros, onde também eu tenho grandes amigos. Toda vez que eu ia de Natal para Pau dos Ferros, eu pegava o ônibus que ia por Apodi, que é uma cidade ao norte do estado. Tem praias bonitas ali perto, lá para cima, Mossoró para cima, tem muita praia bonita. E era o ônibus mais indicado. E eu cismei de pegar a outra linha, que ia para o mesmo destino, só que ia por outro caminho. Ia pela cidade de Patu, divisa da Paraíba, já era sul do estado. E todo mundo dizia, esse ônibus, essa linha é perigosa, porque como fica na fronteira dos estados, eles assaltam o ônibus e correm para o outro estado, então uma polícia não se comunica com a outra. E eu cismei de ir naquele ônibus, irmão. Não deu outra, né? Estou dormindo, 5 e pouco da manhã, o dia clareando, a aurora chegando, de repente eu sinto o ônibus, meu Deus, quando eu olhei para o lado, para o outro não tinha nada, quando eu olhei para frente, vários troncos assim na estrada, o ônibus teve que parar, porque se continuasse, o pneu ia estourar, e adivinha o que ia acontecer com o motorista, né? Parou, não deu outra, entraram 5 ou 6 dentro do ônibus, roubaram todo mundo lá dentro, pessoal. Já vieram com um saco de estopa, de farinha, sabe? Eu, como já sou de São Paulo, já peguei minha carteira na mão, tirei tudo que tinha dentro, porque na hora que ele passasse, eu já ia mostrar minha carteira para não levar minha carteira, por causa dos documentos. Paulista, como já está acostumado, já é pós-graduado, então, com esse tipo de situação, está amarrado em nome de Jesus, mas fica aqui o nosso protesto, né? Eu já mostrei, falei, amigo, que eu tinha, era R$10 que eu tinha dentro da carteira. Falei, olha, o que eu tenho é esse aqui, minha carteira não tem mais nada. O cara falou, põe aí dentro. Uma mulher na frente, passou para o meu lado, ela estava sozinha na frente, eu sozinha até, passou para o meu lado, ai meu Deus, pelo amor de Deus, eu dizia, senhora, pelo amor de Deus, só ora. Pior que veio fazer um escândalo do meu lado, eu quietinho, tranquilo, ela veio fazer gritaria do meu lado. O que eu quero ilustrar? Se eu tivesse ido pelo caminho certo, o caminho que sempre eu fui, eu não teria passado por isso. A vida é assim, pessoal. Jesus é o caminho. Quando nós falamos que Jesus é o caminho, não é algo abstrato. Ai, Jesus é o caminho, que lindo. Não. O que é o caminho? É o cumprimento da palavra de Deus. Se eu ando em santidade, com inteligência, com cautela, com vigilância, com sabedoria, falando sempre a verdade, ou melhor, praticando a palavra, isso é andar no caminho. O que vai acontecer com a minha vida? Eu vou enfrentando as noites, porque as noites elas são reais, presentes, mas essa noite, mais cedo ou mais tarde, ela vira dia. A coisa clareia, a coisa avança. Por que o Abraão saiu de noite lá de Ur dos Caldeus, sem nem saber para onde ia, mas quando ele chega na terra de Canaã, já era dia perfeito. Por quê? Porque ele ouviu a palavra de Deus e ele seguiu a palavra. É o que você tem que fazer. Eu não sei se você vai ser padeiro, pedreiro, porteiro. Eu ia falar pagodeiro. Não, pagodeiro não.
Eu não sei se você vai ser médico, advogado, administrador. Eu não sei se você é contador, se você é frentista ou taxista. Mas o caminho que você tem que trilhar, independente da profissão, da vocação, ele já está contido na Bíblia. Porque honestidade é para o padeiro ou é para o advogado? Verdade é para o taxista ou para o frentista? Temor a Deus é para quem? Para todo mundo. Então o caminho nós já sabemos. Foi o caminho que o Abraão trilhou, é o caminho que eu tenho que trilhar, é o caminho que você tem que trilhar. E você então, por mais que enfrente a noite, você vai ver a aurora se manifestar e o dia vai brilhar para você. Resumindo, você será uma pessoa que nesse lapso de tempo que Deus precisa para te abençoar, chamado vida, terá sucesso, terá realização, terá crescimento, terá prosperidade, terá felicidade. Tem alguém feliz aqui? Diga amém. Tem alguém abençoado aqui? Diga amém. Primeira coisa que Deus precisa é o tempo. E esse tempo tem que ser vivido dentro de um limite chamado caminho. E esse caminho chama-se Jesus. Superada essa fase, vamos para a próxima. Ele, além de ter vivido muito, ele foi grandemente abençoado. Nós já estudamos isso aqui. E a palavra abençoado significa falar bem. A palavra de Deus concordava com ele. Deus concordava. Deus abria caminhos para ele. Deus estava em pleno acordo com as atitudes, com os pensamentos, com os projetos dele. Eu sempre digo aqui, sonhar é bom. Mas quando você sonha junto com Deus é muito melhor. Porque aí o sonho acontece, ele vira realidade. Sonhar com Deus é muito melhor. Eu olho para a Lívia Paixão, que está ali do lado, linda, maravilhosa. E eu penso assim, um dia eu vou ficar velhinho. E eu vou estar ao lado desta mulher, que também vai ser velhinha, mais do que eu. Ela tem um mês de diferença, 11 meses mais velha do que eu. E já dá para perceber, nota-se. Brincadeira. Quem olha para mim, olha para ela, meu Deus, né? Penso que eu sou o pai dela quase. Eu penso, um dia eu vou estar velhinho ao lado dessa mulher, caminhando numa praia de mãos dadas. Será que é o sonho de Deus para mim? Quem falou, pelo amor de Deus? Quem falou claro? Você me ama, irmão, obrigado. Tem mais gente que me ama aqui? Então diga claro. O outro diz, vai estar na cadeia, está amarrado, vai estar no purgatório, está amarrado. Eu vou estar andando numa praia velhinho de mãos dadas com ela. Mas vamos supor que eu tenha outros sonhos. O dia que eu tiver velhinho, eu vou arrumar uma de 20 anos para andar de mãos dadas na praia. Pode ser até um sonho do homem, da carne, que não é o meu, estou dando só um exemplo, por gentileza. Mas é um sonho de Deus? Esse é o problema de muita gente. Claro que eu dei um exemplo aqui que é um absurdo, gritantemente errado. Mas tem coisas que não são tão gritantes assim. A pessoa pensa assim, um dia eu vou dar um golpe, eu nunca mais vou precisar trabalhar. É um sonho que você tem, mas não é um sonho de Deus. Repetindo, sonhar é bom, mas sonhar com Deus é muito melhor. Porque se você sonha sozinho, ainda mais as coisas pecaminosas, erradas, você será um frustrado eterno na sua vida. Mas se você sonha coisa boa, conforme a palavra, você será uma pessoa muito bem sucedida. O milagre vai acontecer, é só uma questão de tempo. Quem está entendendo? Por que Deus abençoava Abraão em tudo que ele fazia? Porque o Senhor concordava com Abraão. O Senhor estava com Abraão. E quem está debaixo da palavra de Deus, está debaixo dessa bênção total e completa. E eu provo isso para você. Olha o que diz o livro de Efésios 1:3. E essa questão do casamento e tudo mais, e velhice, é algo muito sério, pessoal. E digo a você que gostaria e vou estar velhinho, andando numa praia junto com a Lívia Paixão de mãos dadas,
Não é por clichê, não, é porque eu sonho isso mesmo, ao lado da minha esposa, e se tivesse que casar de novo hoje, eu casaria com ela novamente. Verdade, essa foi a melhor mulher da minha vida e a única. E glória a Deus por isso. Quando a gente vive com quem ama, não é um sacrifício, não é um esforço. A mesma coisa quando a gente trabalha com o que gosta. Não é? Nunca vai ser uma tortura para você, nunca vai ser um sacrilégio. A mesma coisa quem ama a Deus de todo o coração. Vir à igreja nunca vai ser um esforço. Já chegou o domingo, Jesus vai falar para você, não precisa nem vir. Porque se for para vir de mau gosto, é melhor não vir. Você não falaria isso para alguém? Olha, eu queria tanto que você fosse na minha festa de aniversário. Nossa, você diz, não precisa vir mais não. Lembra-se que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo que você gosta, Deus gosta também. Você gosta de gente que tem a boa vontade, não gosta? Deus procura os verdadeiros adoradores. Que sejamos encontrados. Efésios capítulo 1, 3. Vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A Bíblia diz que Deus abençoou Abraão em tudo. E a Bíblia confirma esse desejo de Deus no Novo Testamento, por meio do apóstolo São Paulo, de que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O que nós podemos entender? As mesmas bênçãos que recaíram sobre Abraão, elas também podem recair sobre a nossa vida. E alguém diz, Érica, por que eu ainda não recebi esse milagre? Por quê? Então, que a luz da aurora ainda não brilhou para mim? Porque aqui tem um segredo. São bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou melhor, todas ainda estão no mundo espiritual, como no caso de Abraão. Aquele filho que Deus tinha para ele já existia, aquela promessa, aquela bênção, mas existia onde? No mundo espiritual. E o Abraão, o que ele fez? Por meio do lapso chamado vida, caminhando com Deus, vivendo, desfrutando, aprendendo, crescendo, ele toma posse dessa bênção e ele faz com que essa bênção se materialize, assim como a riqueza. Deus não falou para ele que ele seria uma grande nação, não é só em número, mas é também em qualidade. Ele começa a materializar essa bênção, trabalhando, investindo, comprando, vendendo, fazendo alianças. Ele traz do mundo espiritual para o mundo físico. A sua cura já existe. A sua prosperidade já existe, a sua salvação já existe, claro. Só que nós temos que materializar tudo isso. E a Bíblia nos ensina como fazer isso. Vamos lá para Efésios 3:20. Nós já aprendemos que o tempo, a vida de Abraão, uma vida muito longa, foi necessária para que ele vivesse tudo o que viveu. Amém? O tempo é necessário. Nós já entendemos que esse tempo, ele permite com que a aurora venha manifestar-se, com que a noite venha se tornar dia. Mas também nós já entendemos que a noite só vai se tornar dia para quem anda pelo caminho. E esse caminho chama-se Jesus, que é a palavra. Agora nós estamos falando de todas as bênçãos que Abraão recebeu. Nós também estamos debaixo dessa promessa. Bênção total e completa, do alto da cabeça à planta dos pés. Só que essas bênçãos estão em algum lugar. Onde é que elas estão? No mundo espiritual. Elas precisam se materializar, elas precisam tornar-se palpáveis, materiais, passar para o nosso mundo. E como é que isso acontece? Mesmo livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, para que é a parte do versículo que todo mundo conhece. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, é verdade.
Até porque a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, até o que você nem imagina, sabe aquele saquinho de doce surpresa? Quem ganhava na escola, nas festinhas, não é? Onde é que dava isso aí? Aniversário, pessoal volta com qualquer... Primeira coisa que a gente faz é abrir o saquinho e começar a revirar tudo que tem lá dentro. Você diz, nossa, tem dadinho. Nossa, tem Maria Mole. Agora aquela Maria Mole que você faz assim, sabe? E aquele suspiro quadradão do bar do seu Zé, ficava naquela vitrine de madeirinha. Era açúcar puro, né? Imagina lá estava preocupado com isso. Aí alguém diz assim, naquele tempo ninguém tinha doença. Não, ao contrário, ninguém ia no médico. Não é que ninguém tinha doença. Se você pegar a perspectiva de vida de 30 anos atrás, você vai ver que é 60 anos, não chegava a 70. Por quê? Porque ninguém se cuidava. A pessoa tomava refrigerante, comia açúcar. Quem chegava a pegar açúcar de colher da lata e pôr na boca? Quem fez isso? Seja verdadeiro, Deus está aqui. E água com açúcar, a avó fazia. Avó, dá dinheiro para comprar doce. Dinheiro não tem não, vou fazer água com açúcar para você. Que devia ter de criança diabética, irmão. Verdade? Não está amarrado em nome de Jesus. Mas voltando para cá. As bênçãos, elas já estão liberadas. E Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. É esse saquinho surpresa. Às vezes ali está o que você já está esperando. Não, ali dentro, com certeza, vai ter a Maria Mole, vai ter o pirulibala, tem, com certeza. Mas às vezes tinha um chocolate, aquele guarda-chuvinha. Quem é do tempo do guarda-chuvinha? O guarda-chuvinha tinha duas fases. A primeira grudava tudo no dente e depois no céu da boca. Ai, que alegria quando você encontrava aquilo. Quem anda com Deus recebe esse saquinho. Não com essa porcariada de doce dentro, não. Mas com as bênçãos espirituais. É prosperidade, é crescimento, é salvação, é libertação, é o crescimento da família, é o avanço, é o sucesso. Deus tem muito para nós. Só que a gente esquece de que tem que ir na festa para buscar o saquinho. Está no final do versículo. Segundo o poder que em nós opera. Vamos falar todos juntos? Segundo o poder que em nós opera. Resumindo, as bênçãos, elas todas já foram liberadas. Com a morte de Jesus, essas bênçãos alcançaram toda e qualquer pessoa que crê. Só que essas bênçãos precisam ser trazidas para o nosso mundo. E elas somente são trazidas por meio do poder que em nós opera. Que poder é esse, gente? É o poder da fé. O Senhor entra com a palavra, o Senhor entra com a glória, com a graça, com o perdão, com a manifestação poderosa. Qual é a nossa parte nesta grande parceria? A fé. A fé que fez com que o cego Bartimeu trouxesse do mundo espiritual a sua cura e materializasse na sua vida. A fé com que Abraão fez com que aquele filho que um dia foi apenas uma promessa estivesse em seus braços. É esta fé que opera dentro de nós que vai fazer com que todos os milagres de Deus aconteçam na nossa vida. Vamos recapitular o que pregamos? Primeira coisa, Abraão era velho. A velhice de Abraão, ela remete ao tempo que nós precisamos para viver tudo. Mas esse tempo tem que ser bem aproveitado. De que modo? Trilhando o caminho certo. Amém? Quando nós trilhamos o caminho certo, ainda que esteja de noite, o dia vai clarear, mais cedo ou mais tarde. A partir do momento que nós trilhamos o caminho certo, nós precisamos trazer as bênçãos do mundo espiritual para o mundo físico, como fez Abraão. Ele não só andou perdido na vida, perdendo tempo, não. Ele andou com destino, e não só andou. Trabalhou, fez voto, campanha, oração, desafio, subiu no monte para entregar o filho, se fosse preciso, entregou dízimos a Melquisedeque, comeu pão, bebeu suco de uva, enfrentou, saiu da tenda, olhou para o céu, contou as estrelas e creu. Quer dizer, ele permitiu
com que as bênçãos espirituais se tornassem físicas na sua vida, se tornassem palpáveis. Tem gente que está andando em círculo, tem outros que já até pararam de andar. Em compensação, tem pessoas que estão no caminho certo, mas que não materializam as bênçãos. Por quê? Porque não mais participam de campanha, propósito, oração, determinação, não mais crê que o poder que está dentro dele é um poder maravilhoso. Abraão era abençoado em tudo, e nós também somos. Vamos aplaudir Jesus, que é o Senhor. Canta, meus irmãos. Aplaudir a Deus com amor. Jesus, nós aprendemos hoje que devemos trilhar o caminho. A vida é esta oportunidade que o Senhor nos dá. Caminho este que é trilhado sobre a palavra de Cristo. E neste caminho devemos trazer para o mundo físico as bênçãos espirituais, para sermos abençoados em tudo. Pai, esse povo está no caminho da vitória. Esse povo está no caminho do crescimento, da prosperidade e da abundância. Jesus, não nos faça afastar desse caminho. Traga de volta alguém que tenha se perdido, alguém que tenha olhado para trás, como fez a mulher de Ló. E nos restaura, meu Pai, para a glória do Teu nome, para o cumprimento das Tuas promessas e para a salvação das nossas almas. Digo obrigado, Jesus, e vamos aplaudir a Deus com muito amor no coração. Olha, eu espero que esta palavra tenha alcançado o seu coração, e nunca se esqueça, caminhando e materializando as bênçãos que estão no mundo espiritual. Esse é o segredo para ser abençoado em tudo. Nós estamos na Avenida dos Expedicionários 80, aqui no Centrão de Campinas, no cruzamento da Campos Sales com a 11 de agosto, aqui no comecinho da Campos Sales, e você será muito bem-vindo em nosso meio. Esse culto acontece sempre às 7 horas da manhã, onde estamos fazendo o estudo da Bíblia do começo, é isso mesmo, começando a Bíblia do começo, né? Estudando a Bíblia do começo, e tem sido muito proveitoso para todos nós. Vou disponibilizar também as contas bancárias, para você que deseja fazer o seu dízimo, a sua contribuição, a sua ajuda do patrocinador. Após fazer a contribuição, por meio das contas que aparecem no seu vídeo, você deve nos enviar o comprovante pelo número de WhatsApp que estará sendo colocado na sua tela. Por meio desse número, você também pode fazer pedidos de oração, consultar o endereço das igrejas da nossa região e participar conosco em nome do Senhor, tá bem? Que Deus abençoe a todos, vou ficando por aqui e até a próxima oportunidade. Vamos aplaudir Jesus, igreja? Até mais!